E hoje o papo é tarefa de casa. O que é tarefa de casa? Gestão da fazenda, meu filho. Não adianta nada você ter uma Ferrari na mão e ter um piloto de Fusca. É isso. Tem que gerar indicador dentro da propriedade, tem que saber para onde você vai, aonde você está e aonde você quer chegar, que é o mais importante. E esse é o assunto do nosso podcast. Como sempre vocês sabem, a gente traz pessoas que dominam o assunto, né? Muito mais do que esse que vos fala, que tem um conhecimento amplo da área. Nosso convidado, ele é filho, neto e bisneto de pecuaristas e pequenos produtores rurais. Ele é formado em gestão do agronegócio e contabilidade e desde 2019 se especializou em gestão de fazendas. Em 2022, teve a oportunidade de fazer parte da primeira turma de certificados do Instituto Integra, do grande mestre Antônio Schacker, e atualmente está à frente da empresa Bovtec Gestão Pecuária, levando transformação para 28 fazendas em 3 estados do Centro-Oeste. E eu também já fiquei sabendo que ele fez faculdade graças à horta. Ele vai contar essa história pra gente aqui. Nosso convidado é o Pedro Antônio da Silva Leite. Seja bem-vindo, Pedro, meu xará. Obrigado, xará. Satisfação estar aqui contigo hoje, falando do que a gente ama, que é o agro, que é a pecuária. E estou à disposição para a gente trocar o máximo de informações aqui sobre como a gente pode potencializar essa pecuária nossa que tem tanto a crescer, né, no Brasil. Pois é, né, Pedro? E aí o pessoal, a gente viu agora que a arroba deu uma reagida, o preço subiu, mas se você não sabe o custo da produção da arroba, não adianta nada a arroba subir para R$1.000, que aí você não vai saber se você está ganhando dinheiro ou não, né? Isso. É uma coisa que até me chateia um pouco, né, e posso desabafar com vocês, é que a gente vê muito o pessoal focar no preço de venda, né? Então, a gente costuma falar o seguinte, quando o pecuarista ele não tem seus dados, não tem seus indicadores, a única coisa que sobra para ele mensurar se ele está indo bem ou não é quanto ele está vendendo a arroba. Então, ele fica simplesmente focado no preço de venda. Se o preço sobe, ele fica tranquilo. Se o preço cai, ele também começa a murmurar, começa a ter uma certa dificuldade de encontrar um caminho, uma saída. E a gente prega o seguinte, quando você tem seus dados, tem seus indicadores para tomar as suas decisões, você muda o seu foco para a margem. Por quê? Porque se a arroba caiu 10%, eu tenho que atuar ali na minha produtividade e no meu desembolso, cabeça mês, para que eu mantenha a minha margem. Se eu tenho uma margem de 20%, opa, o que eu preciso melhorar aqui para eu manter a minha margem? Então, a gente, como você bem falou, né, hoje a gente atua com a metodologia do Antônio Schacker, da Integra, mensura mais de 820 fazendas no Brasil, e a gente tem um benchmarking, que é todos os indicadores médios dessas fazendas. Que são tipo os referências, né? Referências. Como então, se fosse a taxa Selic do mercado. Então, digamos que o pecuarista quer saber ao preço de venda que as top rentáveis vende o seu boi hoje, certo? E uma coisa que surpreendeu a gente é o seguinte, tem pecuarista que a arroba pode estar R$500 que ele ainda estaria no prejuízo. Olha aí. Por quê? Eu não duvido, não. Por que disso? Porque ele está produzindo uma arroba muito cara dentro da propriedade, né? O desembolso dele está alto e a produtividade está baixa. Então, assim, foco na margem é o segredo para você se manter durante as oscilações, certo? Quando eu garanto uma margem, e a gente sabe que existe o ciclo, né, de alta e de baixa, graças a Deus a pecuária está decolando agora saindo de um ciclo de baixa para um ciclo de alta, mas se eu estou com os meus custos, a minha produtividade bem alinhada, eu garanti aquela margem ali, quando há uma oscilação como há no ciclo de alta, eu vou me usufruir dessa alta. Perfeito. E aí é onde a gente consegue ter um resultado financeiro maior, certo? Com um desembolso menor, né? A hora que a gente recomenda para o cliente ali, olha, tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Perfeito. Né? E todo o mercado que a gente olha é assim, né? Quando o bezerro bate 3.500, todo mundo quer comprar. Quando o bezerro está 1.500, 1.800, 2.000, não, tá ruim. Então, assim, se você se prepara, se você tem um planejamento, se você acompanha os seus indicadores, né? O nosso trabalho dentro da fazenda hoje é isso.
dá luz para o pecuarista através dos números. Tanto da cria, recria, engorda. Isso. É bem lembrado, né? Hoje na pecuária a gente tem esses 3 tipos de atividade que você pode desempenhar: cria, recria e engorda. Uhum. Eu, particularmente, gosto bastante do ciclo completo também, porque ele é uma atividade que você não fica tanto exposto ao preço caro do bezerro, quanto na ponta também para vender o boi. Então, você faz uma média, né? Mas aí já tem que ser uma fazenda maior também. Isso. Mas são para projetos maiores, né? Mas a gente consegue hoje desenhar projetos rentáveis na cria, na recria e na engorda, de forma que remunerem o seu investimento, né? Entendi. Toda a metodologia da Integra que a gente adota nos planejamentos de pecuária, ela é baseada em remunerar 2 principais ativos, né? Quando a gente vai trabalhar com pecuária, quais 2 ativos a gente precisa ter para desempenhar a atividade? Preciso ter a terra e preciso ter o rebanho. Esses 2 ativos a gente não compra para pagar na produção. A gente tem que ir lá e desembolsar o capital, comprar a terra, né? Aportar. Então, semelhante a qualquer outro negócio, quando você abre um negócio e investe, você calcula quanto você precisa ter de retorno para retornar aquele investimento, para remunerar aquele valor. E a metodologia busca o quê? Os big numbers que a gente fala é remunerar 4% do que vale a terra e 20% do que vale o rebanho. Ao ano. Certo? Isso é de retorno líquido para o pecuarista. Certo? Retorno líquido. Ah, Pedro, mas onde você chegou com esse número, certo? Como eu falei lá no começo, a metodologia mede mais de 820 fazendas no Brasil. E a Integra mede essas fazendas há 11 anos. Então, a gente tem um banco de dados grande, né, dessas fazendas. A gente tem as fazendas, a média de todas, as top 30 rentáveis, que são as que mais têm resultado, e as top indicadores. As top indicadores são aquelas que nem sempre elas são lucrativas, mas elas são outliers em seus indicadores. Entendi. Digamos. Destoa muito da média. Digamos, às vezes você tem a média brasileira de produção de arroba, varia ali entre 5 e 6 arrobas por hectare, né? E tem gente produzindo 60 arrobas por hectare. Caramba! Né? Então, assim, a gente usa os top indicadores para saber aonde a pecuária já chegou, a que nível de produtividade e financeiro a pecuária já chegou. Entendi. Seja em GMD, seja em produtividade de arroba, seja em desembolso, né, suas partes financeiras, reprodutivas. Então, é muito seguro para nós hoje montar um planejamento em uma propriedade, tendo como referência esse banco de dados de 11 anos. Certo? Claro. Então, tem lastro, né? Os 4% do que vale a terra e 20% do que vale o rebanho, eles foram tirados dessa média. As fazendas top rentáveis que têm lucratividade, as 30% melhores, elas têm esse resultado. E se conseguiram fazer, dá para replicar para outras. Isso. Né? Então é alcançável, né? Você tem outras fazendas superando isso aí já. Né? Então, assim, a gente muito, né, cara? É muito. Baseia todo o planejamento para transformar a fazenda, para que ela evolua e que ela rentabilize o seu acionista, o seu proprietário, em cima desses dados. Então, a gente tem segurança no que a gente fala. A gente se intitula como Bovtech Gestão Pecuária, mas ficou bom esse nome, hein? Nosso foco é gestão. Né? O nosso foco, a gente acredita muito que através da gestão a gente consegue levar essa transformação. É como se a gente fizesse uma conta de trás para frente. Muita gente fica focada ali na produtividade. Eu preciso ter tantos boi, ganhando tanto, aí eu vou conseguir matar tantos bois e gastar tanto e tal. E a gente já faz uma conta de quanto lucro eu preciso ter nessa propriedade, certo? A gente vai lá e olha que a margem hoje, numa fazenda de recria e engorda, está em torno de 20%. Então, se eu quero ter lucro tal, vezes 20%, eu sei quanto eu preciso faturar naquela propriedade. Então, hoje a gente costuma falar assim, estava num evento com o Antônio Cháquera e ele fez até essa brincadeira. A gente tem que fazer uma conta para o produtor, conta de guardanapo, rápida, para que ele comece a despertar esse interesse. E a conta rápida é essa. Se a fazenda é 1.000 hectares e eu quero rentabilizar 4% do que vale a terra, pensando numa fazenda de 20.000 hectares, né? Seria eu ter uma lucratividade aí de R$800 mil. R$800 mil. Certo? 800 a 20%. Se 800 é 20% de margem, quer dizer que eu preciso faturar 4 milhões. 4 milhões. Então, assim, numa conversa de elevador ou num guardanapo, a gente já conseguiu achar 2 big numbers, né?
quanto que ele tem de lucro com a propriedade dessa, potencial, quanto que ele precisa faturar. Aí depois a gente vai para o produtivo. Aí Rapaz, depois a gente vai lá para a fazenda. você falando isso aí, uma vez eu arrumei uma confusão pra mim do tamanho do mundo. Ah, Porque, assim, eu já trabalhei com gestão, né, de fazendas também. sim, E a gente fazia muito essa análise, né? E a referência. É um assunto polêmico, né? Mas eu acho bom sempre comentar, porque cutuca, né? sim, Porque dói, né? dói. Então, assim, Dói. se o povo comenta e discute, é porque dói. Então, o que era a prosa lá na época? Tinha um produtor que a gente atendia que ele era muito ineficiente. Muito ineficiente. Aí só sei que somava tudo lá, dava tipo 100 milhões de reais de patrimônio. Certo. De gado, de propriedade, de tudo. E aí o cara não tinha 100 mil reais no banco. Sim. Aí você imagina, o cara tem 100 milhões de reais de patrimônio, É. ele era um fazendeiro rico, mas era pobre, Sim. né? E aí a conversa, que tinha um consultor na mesa lá também, a gente falou assim, cara, qual que é a solução? A solução, vende a fazenda, põe tudo no CDB, Uhum. que você vai ganhar mais dinheiro e vai ter menos dor de cabeça. É uma solução rápida, né? Rapaz, que aparentemente parece ser melhor. O caboclo levantou da mesa e falou assim, essa fazenda aqui era do meu tataravô, do meu Aí você mexeu no bisavô, emocional. e não sei o que, e não sei o que. E falei, mas, moço, beleza, véio. Você pediu pra gente te dar a análise técnica do negócio, Sim. tá feita a análise técnica. A análise técnica de recomendação pra você é essa, Isso. né? Então, assim, não vai acontecer um milagre, não vai cair do céu, né? Você tá fazendo a mesma coisa que seu bisavô fazia. É. E o mercado já mudou. E o resultado não tem como ter resultado diferente. Não tem que fazendo ter a como mesma resultado coisa. diferente. Aí você vai ter dois caminhos. Você faz isso, ou você vai, aos poucos, ao longo do tempo, você vai acabar perdendo parte do seu patrimônio para você Sim. poder ir bancando a operação, porque a sua operação é deficitária. Isso. Uma coisa que eu vejo, assim, posso complementar nisso que você falou, é o seguinte. A maioria hoje dos clientes que a gente atende, ele não vive exclusivamente da pecuária, certo? Ele é algum empresário na cidade, bem sucedido, que ele usou a pecuária como forma de investimento. Dele, Sim, né, garantir que ele aplicaria ali. E, como a gente falou, nós temos dois grandes investimentos, a terra e o rebanho. Então, a terra a gente mede em todas essas safras que ela valoriza de 10% a 12% ao ano. Em algumas regiões com expansão de lavoura, sobe muito mais. Certo? Eu atendo ali a região. Atendo ali a região de Nova Crixás desde 2019. Valorizou demais. Ali você encontrava terra de 50 mil reais e hoje é 250, 200 mil reais. E você tá falando de fazenda. Agora, a própria cidade. Sim. Você comprava lote lá com 5 mil reais, um lote de 300 metros quadrados. Hoje um lote desse é 50 mil, dentro da cidade. Isso faz o quê? Torna cada vez mais o pecuarista obrigado a ser mais eficiente. Por quê? Porque antes ele tinha que remunerar um investimento que valia 50 mil. Esse investimento multiplicou por 5 vezes. Agora ele precisa se reinventar para conseguir remunerar esse valor de patrimônio. Pedro, não sei se isso já aconteceu com você, mas igual, eu que estou na internet, que eu produzo Sim. esses conteúdos, que eu falo, às vezes você fala essas coisas e tal, de experiência. Aí quem assiste o podcast, ou quem assiste esses vídeos, fala assim, ó, lá, tá vendo esse menino aí, ó? Coitadinho, tá cheirando fralda, saiu da faculdade agora, o neném, barriga verde. Por quê? Porque ele tem vergonha de assumir que ele não tem um resultado. Isso. Aí o que ele faz? Ele vai e ataca a gente. Fala, o que esse menino tá falando? O que esse menino tá falando? Isso aí nunca criou um boi na vida. Desse jeito. Eu nunca criei um boi na vida, mas você tá ineficiente, meu querido. Então não fica magoado, não. Assume a verdade, né? Isso. Não, isso acontece bastante. Não acontece? A gente acaba se deparando com alguns tipos de clientes, né? E é natural. A maioria desses clientes que a gente atua também tem passado por processo de sucessão. E a gente é contratado por quem? Não pelo pecuarista tradicional. Pelo filho. Pelo filho. Porque o filho já teve a oportunidade de estudar melhor, o filho já entende um pouco de números. E então, assim, quando a gente vai para a fazenda, geralmente o pai também precisa participar, porque a paixão dele, igual você falou, é a pecuária. E assim, não é tirando o mérito dele. Porque assim, o que ele fez até ali deu certo. Ótimo, excelente. Parabéns, né? Fez muito bem feito. Ele atuou num ciclo que o negócio da pecuária era esse. Era extensivo, era abrir área, era comprar área. A terra era barata. Cara, eu lembro, quando eu era criança, você trocava um boi gordo em 3, 4 bezerros. 3, 4 bezerros. Hoje você não troca por 2. Isso. Né? Então, assim, tem muita terra que foi adquirida dessa forma, né? Então, a gente não pode desmerecer esse produtor. E eu, graças a Deus,
né, tive a oportunidade de conviver muito com esses produtores, né? Como eu falei, eu sou filho, neto, bisneto de pecuarista, né? Meu bisavô e meu avô sofreram a vida inteira, e meu avô ainda sofre com um leitinho aqui em região de Santa Cruz, por conta dessa baixa eficiência, né? Santa Cruz é perto de Araguá ali? Não, Santa Cruz é aqui, você saindo por Bela Vista aqui, Ah, lá sim, na sim, frente, sim, perto sim. de Palmeiras. Sei onde é. Né? E então, assim, eu fui morar na fazenda com os meus pais, e quando o patrão do meu pai chegava, era eu que andava com ele para poder abrir a porteira. Então, eu ouvia toda essa história de que a arroba estava ruim, que não melhorava. Eu lembro muito bem de um dos patrões do meu pai, já falecido, o seu Eurides Biriba, e ele falava assim, o preço do bezerro não sai de R$300. Eu lembro muito bem, quando eu morava na fazenda, o bezerro era R$300. Logo da nossa vez tá 2.000. Aí eu falei, na hora que chegou a minha vez de comprar um pouquinho, tá nesse preço, né? E por entender esse lado do pecuarista, a gente consegue conciliar e ajudar nessa sucessão familiar também, porque é difícil, né? É difícil. É a transição. São gerações novas. A gente aconselha que tenha cautela para não também tirar o produtor que construiu tudo aquilo ali, desmotivar ele, tirar ele do negócio e focar só em resultado. Não. Aquilo ali também tem que fazer bem para as pessoas que tocam o negócio. Uhum. Aquilo ali tem história, tem um esforço para construir tudo aquilo. Né? Então, assim, eu acho bacana. Por conta de estar no Skin the Game, que aí eu estava contando, um produtor um dia falou assim, mas você está falando para me fazer isso aí, mas olha o tanto de fazenda que eu tenho. Eu tenho 9 fazendas. Construí isso aqui tudo na raça, no peito, trabalhando. E você tem quanto de fazenda pra você estar me falando aqui o que tem que fazer? Que isso, meteu uma carteirada no centro. Deu uma carteirada assim na cara. Eu falei, não, eu tenho uma pequena propriedade sim, que eu construí, adquiri, venho melhorando cada dia. E é difícil fazer o que a gente fala, realmente é, porque eu vivo esse lado também. Tem hora que falta dinheiro. Peraí, o cara te contratou pra fazer, te falou isso, não? Falou. Na verdade, os filhos contrataram, né? E aí nas visitas entendi. que a gente acaba encontrando, né? Entendi. Quando chega aquele momento ali de você... Cutucar a onça, tem que... porque se for lá para me falar o que eles querem ouvir, não vai ter transformação. Claro. Então, acaba que a gente tem hora que tem que se posicionar. Fala, olha, se o senhor continuar fazendo assim, o senhor vai continuar tendo prejuízo. Certo? E era uma fazenda de prejuízo e bastante prejuízo. Então eu falei, olha, a gente não pode, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. O senhor permite a gente fazer diferente? Mas quem é você para falar isso? Você tem fazenda, por acaso? Eu falei, não, tem. Desde 2016, a gente pegou um pouco das nossas economias, compramos as primeiras bezerrinhas, fomos pagando aluguel, construindo aos poucos, aumentando, sempre sofrendo com aluguel e tudo mais. E há 2 anos a gente conseguiu comprar um pedacinho de propriedade ali no Tocantins, no sul. E a gente perto vem... de Porto? Não, perto de Sandolândia, município de Sandolândia. Quase na divisa. Quase na divisa. E aí a gente vem melhorando lá, aplicando o que a gente acredita para desenvolver uma pecuária. Espero na próxima retorno aqui já te contar números dessa... que a gente espera ser um centro tecnológico da Bovitec lá. Boa. Pedrão, vou te jogar na fogueira agora. Não, vai lá. O custo do bezerro é da mãe ou é do bezerro? O custo do bezerro. Para produzir o bezerro. É uma conta complicada de se fazer, né? Eu falei que ia te jogar na fogueira. É uma conta complicada. Por quê? Porque dentro da mesma propriedade eu tenho matrizes que estão sem bezerro, solteiras que a gente fala. Uhum. Eu tenho matriz que está com um bezerro na barriga, certo? Então certo. O custo dela está sendo diluído para ela e para o bezerro da barriga. E eu tenho vacas, que essas são as melhores, né? Que essa já pariu, tá amamentando um bezerro e tá com outro na barriga. Então o custo dela tem que ser dividido para esses 3 indivíduos. Boa. Correto? Correto. Só que assim, a gente gosta de facilitar as contas. Por quê? Porque se eu for entrar e esmiuçar qual vaca que tá com bezerro, qual que não tá, nós ficaríamos aqui a tarde inteira para fazer uma conta numa fazenda de 1000 matrizes. Uhum. Então a gente acompanha o desembolso cabeça-mês, certo? Na fazenda de cria. E a gente acompanha o custo do bezerro produzido, certo? Que aí a gente tem esse número. A gente está bem fresco, a gente fez essa conta semana passada num curso que a gente ministrou, e hoje gira em torno de R$ 1.800. R$ 1.800. O custo do bezerro. Do bezerro produzido. Certo? Então, aí, as fazendas essa conta aí é braba, porque... As fazendas que estão produzindo um bezerro, e estão comercializando abaixo de R$ 1.800 ou R$ 2.000,
elas provavelmente estão no vermelho. Então, 1.800 ele tá pagando, ele não tá tendo lucro ainda. Isso, ele tá só pagando Isso o custo. um bezerro de 7 arroba, De 7 arrobas. desmamado. Desmamado. Isso, padrão, né? A gente E- tabela ali 7 arrobas, né? Aí Desmama é- com 7 meses. E mais um, aí tem que jogar um ágiozinho aí, né? Isso. tudo Aí, mais, tem que vender pelo menos 2.500 um bezerro Isso. desse, né? você falar hoje um bezerro de 207 arrobas a 360, né? Que tá R$12 o quilo. Você vai vender esse bezerro acima de 2.500 aí, ele teria uns R$700 de margem, Aí certo? fica bacana. Isso, bacana. Então, mas aí voltando àquele assunto da margem, como que eu mantenho a margem produzindo bezerro? Se eu sei que a média das fazendas produz a 1.800, como que eu vou ser mais eficiente para produzir a menos de 1.800? Perfeito. Então eu preciso, hoje a gente vê muito nas fazendas de cria, principalmente, o produtor focado em taxa de fertilidade, certo? Não digo que não é importante, Uhum. mas é outro número que ele não precisa controlar. O veterinário que faz para ele já mostra para ele. Então, assim, é algo que ele consegue controlar porque alguém está fazendo para ele. Mas taxa de fertilidade é diferente de taxa de prenhez. Taxa de fertilidade é a mesma coisa de taxa de prenhez. É a mesma coisa. Tipo, eu botei 100 vacas num lote. Isso. Aí eu fiz o IATF, fiz uma ressincronização. É a mesma coisa, né? Você vai pegar o total de matrizes expostas, a quantidade que ficou prenha, você divide pelo total e você chega nessa taxa. Você chega nessa taxa. Isso. Entendi. Que é o índice de prenhez, taxa de fertilidade. Que hoje a média nacional... É abaixo de 80%, né? Abaixo Hoje de as 80%. fazendas, eu gosto muito de falar nas top rentáveis, que quem está realmente ganhando Onde a gente dinheiro tem que mirar. tá buscando ali 82% a 85% de taxa de fertilidade. É muito, certo? né, cara? É muito. Só que o foco deveria estar também na taxa de desmame, Perfeito. certo? Concordo. Porque você compreende comigo que entre você deixar uma matriz prenha e ela te desmamar um bezerro, tem um caminho bem longo. Tem um caminho né? longo aí, de Você 6, 7 meses aí. Você tem a gestação dela e depois você tem o desmame do bezerro, né? Você vai desmamar ele com 7 meses. Uhum. Então, nesse período, há muita perca. Né? A gente, quando começa a medir nas fazendas os indicadores, a gente vê índices altos de aborto, absorção, natimorto. Isso só antes do bezerro nascer. Uhum. Né? A hora que o bezerro nasce, ainda você tem outros fatores que podem, como diarreia do broto, como várias outras desafios que pode levar o bezerro à mortalidade. Então a gente busca sempre o quê? Na fazenda de cria, focar em desmamar acima de 70%. Certo? A fazenda que desmama menos de 70% hoje, ela está em dificuldade financeira. Então, botei 100 vacas no lote, 80 emprenhou. Das 80 que emprenhou, 50 bezerros tem que vingar. Isso, esse 70% é sobre as matrizes expostas. Sobre as matrizes expostas. Isso, então eu preciso ter 70%, 70 de taxa de desmame perante as matrizes que eu entrei em monta. Por quê? Porque o meu custo total foi o total de matrizes, correto? Correto. E quanto vai me trazer de faturamento? O que realmente desmamou. Que é o que você vai vender, ou o que você vai jogar no seu ciclo, se for uma fazenda de ciclo completo. As fazendas de cria, hoje, a gente costuma falar que é o alto nível de profissionalização que o pecuarista precisa ter. Por quê? Porque recriar é mais simples, recriar exige menos pessoas, recriar, você vai manejar pasto, vai suplementar, vai fazer algumas estratégias e vai conseguir obter êxito. Engordar, eu consigo engordar bem a pasto ou confinar, que é, além da cria, o confinamento também é algo bem tecnificado hoje, né? Mas a engorda eu ainda posso terceirizar ela. Agora a cria ninguém terceiriza. É porque a cria, né? A cria é o carro-chefe, né? É o da carro-chefe. pecuária, porque ela é a atividade base, né? Isso. Então, eu concordo com você que a cria, né? Você pega uma fazenda de 1.000 vacas, 1.000 vacas de matriz, 1.000 matrizes, cara, você vai precisar de pelo menos uns 10 caboclos lá agarrados, firme, porque a hora que começa a parir isso tudo de uma vez... Isso. Se a gente falar em 1.000 matrizes, a média hoje das fazendas top rentáveis são 560 a 600 cabeças por vaqueiro. Por colaborador. Por colaborador a campo. Né? Aí a gente pega só a turma que lida com gado, tratador e vaqueiro, e divide essa pela quantidade de rebanho. Então, para cada 600 vacas, vamos arredondar a conta, você precisa de um vaqueiro. E vai ter que trabalhar muito. Na recria engorda, você já sobe essa régua aí para mais de 1.000 animais. Então, porque aí é basicamente só fazer manejo de pasto, né? Que é rodar o gado. E o cara da cria tem que trabalhar dobrado ainda, né? Para dar conta. Serviço, né? E assim,
a gente costuma falar na parte de um dos gargalos hoje na pecuária é mão de obra. Em tudo, A gente eu acabou acho. de falar que a cria você precisa de mais gente. E não é uma mão de obra qualquer. O cara que é da cria, ele é da cria. É da cria. Se você pegar um cara que não gosta da cria, que é vaqueiro de recria e engorda, só boi, Vai não. e pôr lá na cria, ele fica? Ele E tá tendo bem menos, né? Assim, bem menos. Bem menos peão, né? É. Assim, A gente, diminuiu muito. igual, Acho que que só tá no acontece? TikTok agora. Aquele... Isso aí. Eu vim disso, né? Meu pai começou como vaqueiro, começou aprendendo e hoje gerencia 5 fazendas aqui no estado. Mas eu vi o meu pai trabalhar com gado desde o começo. Eu via quando a gente ia correr o lote de vacas, ele só de olhar o bezerro, ele já sabia que o bezerro estava com algum problema. Que ele tava, De longe, ó. Aquele bezerrinho tá falou, estranho. aquele bezerro tá com tristezinha, aquele bezerro tá com isso, ele não tá bem não, vamos pegar ele, vamos fazer um medicamento. Então, essa experiência hoje tá em falta no mercado. Tá em falta. Então, concordo. mas aí, Pedro, você me fala assim, eu vou fazer o que então? Vou parar de mexer com a cria? Não, eu acho que é uma das atividades mais apaixonantes para quem faz cria hoje, que a dificuldade é mudar quem faz cria para outra atividade. Mas a cria evoluiu muito, né, Pedro? Evoluiu. Assim, eu formei em 2013, quando eu comecei, eu tenho pecuária até 2018. Então eu fiquei 5 anos, né? Então assim, lógico, não foi uma experiência assim, mas eu vivi muito esse negócio e, por exemplo, eu já peguei aquela transição que agora o pessoal não anda tendo mais touro dentro da fazenda, né? Não justifica mais o cara manter um animal de 20 mil reais no plantel que vai trabalhar 2 vezes por ano, né? Hoje a gente atende um grupo com 5 fazendas que é 0 touro. Só botijão. Só botijão. O ganho genético é muito maior. Muito maior. Se a gente olhar, por exemplo, quem produz genética hoje no mercado, quais os melhores touros dele? Estão na central, coletando sêmen. Certo? Aí o refúgio de central são os tourinhos que são vendidos para entorar as vacas nos clientes, né, nas fazendas. E quando você olha custo, né, a gente fala de investimento, em torno de 15 a 20 mil reais um touro, você precisa de um touro para tantas matrizes, quando você olha o número de touro que você tem que comprar, o investimento que você tem que fazer. É 1 para 20, né? A gente... 1 para 15? Você pode trabalhar até 30 cabeças. Até 30 cabeças. Até 30 cabeças é tranquilo ali, se você não faz IATF, né? Quando você concilia IATF com touro, aí você pode aumentar esse número. Você pode até trabalhar com 50 matrizes para cada touro. Que é só mais repasse, né? Isso. Eu não sou extremista de falar para o cliente assim, olha, trabalha só com IATF, sem touro, ou trabalha só com touro, certo? Eu gosto de conciliar as duas tecnologias. Perfeito. Né? Por quê? O touro também vai bem. O touro também produz bem. Desde que vocês tenham uma estação de monta bem definida, que os animais estejam no score adequado, o boi vai cobrir. Só que tem uma questão. A gente, quando a matriz pare, né, ela leva um tempo para se recompor ali seu sistema reprodutivo e ela começar a ciclar, certo? Então, vamos falar, em 30 dias depois do parto, essa vaca provavelmente a maioria do lote está em anestro. Então, não adianta você pôr o touro lá que ela não vai emprenhar. Então, tem estudos aí que mostram, né, pesquisas que mostram o comparativo de você usar o touro, só touro, e usar IATF touro. Qual a vantagem que eu acho nisso? Você, fazendo a IATF, você estimula ela a ovular novamente. Então, ela vai ciclar. Então, você tira ela do anestro, ela volta a ciclar, certo? E caso ela não pegue ali na IATF, você depois solta o touro como repasse, e aí ela já voltou a ciclar, o touro vai conseguir cobrir ela. E o que você acha que é um período de descanso ideal para uma matriz hoje? Período de descanso? Em que sentido você fala? Dela ficar ali sem inseminar, se ela ficar sem nada. Pariu o bezerro ali, depois de quanto tempo ela já entrar no ciclo novamente? O que a gente recomenda é isso. Por exemplo, com 30 dias a gente inicia um protocolo nela de IATF, certo? Aí, com 28 a 30 dias você já consegue fazer o diagnóstico, saber se está prenha ou não.
Algumas fazendas a gente estrategicamente faz 2 IETFs, então a gente ressincroniza. Logo após a segunda inseminação, a gente 5 dias já solta o touro no lote. E aí, se essa vaca não emprenhou nem depois da ressincronização, você descarta? Isso, aí é que está o maior gargalo que a gente tem na cria hoje. Por ser uma atividade que tem um amor aos animais, uma paixão pela atividade de cria que a maioria possui, a gente tem dificuldade com descarte matriz, certo? Então... Porque o produtor não quer desfazer da matriz. O produtor muitas vezes ele tem um pouco de dó, de receio, vê uma matriz bonita e tudo mais, e ele fala, eu não vou descartar, vou dar mais uma chance para ela. E ele tem que enxergar que esse descarte também é fonte de receita para fazenda, Isso, né? o que eu ia dizer para você hoje, se a gente considerar só a venda de machos na fazenda, certo? Eu consigo 50% da receita que a fazenda precisa. Então, o restante dessa receita, ele tem que vir da venda de matrizes. Seja o fundo das suas fêmeas ali, que você não vai segurar para reprodução, e as matrizes vazias, certo? Então, assim, nós estamos falando de um protocolo de reprodução muito bom. 2 IETFs mais touro, certo? Estação controlada. Outro grande gargalo que a gente não consegue descartar também, além da resistência do produtor, é a estação de monta longa, certo? Quando eu tenho estação de monta longa, por exemplo, o bezerro que nasceu agora em fevereiro e março, ele ainda está novinho. Ele vai desmamar quando? Ele vai desmamar setembro, agosto, setembro, no duro da seca. Esse bezerro, a gente tem o prejuízo dele desmamar 2 arrobas mais leve do que o seu colega lá do cedo, o bezerro do cedo. Você tem o prejuízo de a mãe dele tá vazia, você não tem condições de descartar ela, porque quando você tira o bezerro, ela tá um graveto, né? Ela entrou a seca com um bezerro crescendo, cada dia mamando mais. Ainda mais em lactação, né? Isso. Então, o primeiro trabalho nas fazendas de cria é realmente organizar a estação de monta para que ela seja curta. Eu não gosto de muitos projetos muito curtos, não, mas eu creio que uma estação de ali abaixo de 120 dias é o ideal, para que a gente tenha nascimentos até dezembro no máximo. Por quê? Porque esse bezerro de janeiro e fevereiro ele é o pior bezerro da fazenda, certo? Ele pesa 2 arrobas a menos, você vai gastar o mesmo com a mãe dele para ele te entregar 2 arrobas a menos de bezerro. Certo? Entendi. Então, primeiramente organizar a estação de monta, depois conseguir fazer os descartes das matrizes improdutivas, porque aí você vai estar melhorando o seu rebanho, né? Às vezes a matriz é muito bonita, é uma matriz boa de carcaça, de racial, mas ela tem problema reprodutivo. E se a gente não selecionar, você acaba aumentando esse problema dentro do seu rebanho, certo? Então, é um pouco dos desafios que a gente encontra, né? Principalmente a gente falou bastante aqui das fazendas de cria, mas é muito apaixonante trabalhar com isso, a gente gosta. E realmente, tudo remete a números, né? Igual eu falei para você, a maioria das pessoas que nos contratam são sucessores. Uhum. Hoje eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é dentista. Infelizmente, o pai dele não levava ele para a fazenda e agora chegou o ponto dele assumir a fazenda e ele não conhece nada de fazenda. Brabo, né? Então, assim, diferente da gente que teve a experiência de viver no campo e ter essa experiência para administrar um bem que chegou ali nas suas mãos, ele não teve essa oportunidade, certo? Mas o pai dele não estava errado também, quis dar o melhor para ele. Sim. Né? Só que agora ele precisa transformar esse patrimônio da família. E a gente atua bastante nisso, por quê? Porque você já fez exame de sangue? Opa. Todo mundo faz, né? Claro. Eu não entendo ali dos indicadores ali do exame, não, mas como a gente viaja muito, faço o exame, chegou, dou uma olhada lá. Opa, esse glóbulo aqui tá dentro da referência. Tá bom. Ah, não, esse aqui extrapolou. Opa, tem que ir lá no médico. Então, assim, o nosso trabalho de gestão nas fazendas, com números, com indicadores, se assemelha a esse exame. Esse cliente meu hoje que é dentista, ele não entende de pecuária. Mas se eu falo para ele que as fazendas top rentáveis têm 82% de prenhez e a fazenda dele está dando 75%, ele sabe que está ruim, sabe? Claro. De número ele entende. Então... A glicose bateu 200, ele sabe que vai ficar diabético, né? Isso. Então, depois de encontrar esse ponto A das fazendas, né? A gente, quando começa um projeto novo aí, a gente faz
um raio-x da propriedade, a gente visita as propriedades, conhece, e aí nós pegamos os números, levantamos todos esses números da propriedade, descobrimos onde ela está hoje. Perfeito. Certo? Ponto A. E a gente vai lá no nosso benchmarking e fala, olha, uma fazenda como a sua, nesse regime de chuva, com o nível de tecnologia que o senhor usa, com esse nível que o senhor tem hoje, essa estrutura, o potencial dela é chegar aqui, nível B, certo? Ponto B. E aí o nosso trabalho é encurtar essa distância. E aí quando o produtor te procura e quando ele fecha, o que é a primeira coisa que você faz na fazenda? A primeira coisa é implementar processos, treinar a equipe na fazenda, para que a gente consiga captar os dados que a gente precisa, certo? Por isso, hoje, a gente está junto da Integra, que não é uma empresa só, começou como consultoria com o Antônio Schacker, mas foi evoluindo para a educação. Essa metodologia que nós estamos falando aqui está disponível para todo mundo, né, que tenha interesse em estudar e aprender. E também é focada em tecnologia. Então, a gente implanta tanto controles de como coletar os dados, também implementamos rotinas, softwares, processos bem definidos para que a gente tenha bem mensurado 3 grandes áreas: o financeiro, os insumos e o rebanho. Se eu tenho, no início da safra, quanto eu tinha de estoque de rebanho por categoria peso, certo? Se eu tenho o meu estoque de insumos, quanto que eu tinha de insumos e quanto valia, e o meu caixa, certo? Depois, durante a safra, a gente vai acompanhando mês a mês nos clientes essa evolução. Quanto entrou e quanto saiu, certo? E aí você vai acompanhando a fazenda por quanto tempo? Geralmente, nossos contratos são de safra por safra. Anual. Então anuais, isso. Não é bem de janeiro a dezembro, porque Sim. nós trabalhamos a safra pecuária ali de julho a junho. Julho a junho. Então, às vezes acontece a gente entrar no meio da safra e a gente fecha um contrato para aquela restante de safra e a próxima. Entendi. Que aí a gente sabe que a gente vai conseguir entregar uma safra fechada para o cliente. Porque imagino que deve levar um tempo, né? Até as coisas encaixarem, as rotinas andar e você ter como gerar os indicadores, né? A gente estava até conversando no começo que um grande gargalo nesse trabalho é ter o controlador na fazenda, que é o responsável, né, o líder ali pelo número, né? E cada vez tem ficado difícil, né, essa pessoa. Às vezes você coloca a tecnologia, coloca os processos, mas o número não chega, né? Hoje a gente tem algumas versões do nosso trabalho que a gente assume esses lançamentos para o cliente, para que ele não tenha que contratar uma pessoa, não consiga contratar essa pessoa lá na fazenda. Então a gente vai lá, reúne com a equipe manda os dados que a gente precisa, a gente alimenta na plataforma e o proprietário consegue ter essa informação. Então, o nosso trabalho é visitar a fazenda, né? Nós costumamos falar que a metodologia tem 3 camadas da visão. A visão do olho, a linha do olho, a linha do meio e a última linha. A linha do olho é o que a gente vê nas visitas. Mensalmente a gente está na fazenda, então a gente acompanha a parte produtiva, zootécnica, né? Que é quanto de lotação eu estou conseguindo ter, qual está o manejo de pasto, como está a qualidade da água dos animais. A gente tinha planejado abater tantos animais, não abateu, por quê? Então vocês vão para o operacional, então, para entender o que está acontecendo. A gente não entra na execução, sim. Mas a gente vai na supervisão, para a gente acompanhar o que foi orçado, se foi realizado. Se não foi, a gente tem que corrigir a rota antes que a safra acabe. Perfeito. Porque senão depois já foi, né? Então, estava falando, as 3 camadas da visão são as 3 camadas, linha do olho, essa que a gente faz nas visitas, para acompanhar se está indo bem. E quando você chega numa fazenda, como você conhece pecuária, que você vê que o pasto está rapado, que o gado está magro, que a água está suja, que a bosta da vaca, do boi está dura, você já dá para perceber que as coisas não estão indo bem. Perfeito. Né? E aí, mensalmente e trimestralmente, a gente vai fazendo os fechamentos de indicadores. Aí, nesses fechamentos, a gente entrega para o produtor quanto que ele está desembolsando por cabeça mês, qual o GMD global da fazenda, qual a produtividade de arrobas, né? Quanto que os indicadores dele ali geraram naquele trimestre, certo? Então, seria a linha do meio. E a última linha é o fechamento de safra, que aí sim a gente entrega todos os indicadores fechados. Lá na última linha, quanto reais por hectare esse pecuarista teve na atividade, quanto remunerou aquele capital que ele tem, certo? E junto com esse fechamento, a gente já entrega também um planejamento para melhoria do próximo ano. O que ele precisa fazer no caso. Isso. Né? Ó, chegamos até aqui, mas dá para ir mais para frente.
Para que a isso, gente nós vamos ter que precisa? fazer isso, isso, isso. E aí não é uma consultoria voltada para a cabeça do Pedro. O Pedro que chegou aqui com a ideia de ultradenso, cerca elétrica, não sei o quê. Não. O Pedro chegou aqui, levantou os meus indicadores, aonde eu estou hoje, e aí eu consegui vir lá no exame, consegui ver qual que tá pior. Opa, vamos atuar primeiro nesse aqui, que a gente vai ter um efeito melhor, mais rápido. Joga esse lá para frente. Então, assim, uma coisa de cada os vez. números vão mostrar onde que estão os Primeiro gargalos, arrumar a casa. onde está a maior distância, né? E aí a gente planeja uma safra melhor. A gente acredita que na pecuária sempre é possível melhorar os resultados. Show de bola, galera. Esse aí é o Pedro Leite. Segue lá o Pedro no Instagram, @pedro.leite1. Isso. E aí, o Bovtec também tem Instagram? Tem a Bovtec BR. Bovtec BR. Isso, de Brasil. Tec com TH no final. Isso, é com BOVTECHBR. BR. Isso. Show de bola. Pedrão, muito obrigado pelo Eu papo. que agradeço, Xará. Foi um prazer estar aqui contigo. Foi Foi ótimo. leve, passou rápido. Passou rápido. Nem vi, né? Muito bom de falar de pecuária, né? Quando a gente fala do que gosta, né? É. A gente não vê o tempo Eu passar. me sinto realizado, porque trabalho e faço o que gosto. Bom demais. Parabéns pelo seu trabalho. Que Obrigado. Deus continue te abençoando muito aí. Amém. no Para seu vocês trabalho. também. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Obrigado também você que participou aqui da nossa prosa, né? De mais um podcast. Ó, tem mais de 400 episódios aqui na galeria sobre pecuária, agricultura, horta, fruta, pasto, mercado, política, tudo quanto é assunto que você encontrar aqui, que tá dentro do agro, a gente tá falando aqui dentro do nosso podcast. E acesse o nosso portal de notícias que é agro2.com.br, que nós temos lá um time de jornalistas escrevendo diariamente pautas quentes sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. E segue também o nosso Instagram, que é @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok. Você vai achar o nosso perfil, que lá a gente está soltando pílulas, pequenos cortes aí, para você acompanhar o nosso podcast também. Fechou? Já que você chegou até aqui, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.